As aparências enganam. Eu sei disso, você sabe disso. Mas é impressionante a facilidade com a qual a gente se deixa levar, conduzir pelas aparências e acaba sendo enganado por elas. A verdade é que as redes sociais funcionam em cima desse mecanismo, da construção de imagem, do estabelecimento de uma aparência que muitas vezes é organizado, é feito para te enganar. Às vezes de forma mais inocente, não tão séria, como nesse momento você não está contemplando a situação do meu quarto, as coisas que estão jogadas sobre a cama, que tem um lustre ali por trás, mas quando as coisas são organizadas direitinho, a luz fica aqui por trás, encaixadinho, tem uma iluminação aqui que ilumina o rosto, e a gente ajusta a iluminação, desfoca o fundo, e de repente o quadro está mais apresentável. As aparências, a aparência que você tem é essa, mas a verdade está um pouco mais desorganizada. A propósito, eu quero deixar muito claro que isso nunca acontece. Eu fiz essa bagunça só para ter essa ilustração para o vídeo aqui. Mas as aparências enganam. Só que às vezes, e muitas das vezes, essa enganação que é feita através das aparências é feita de uma forma um pouco mais danosa e pensada. Não é um mero disfarçar de bagunça atrás de uma câmera. Muitas vezes é aquele que quer te vender um curso de casamento e simula para toda a internet aquele casamento perfeito, que a verdade não é nem de longe. E de repente estoura um caso, um divórcio, um adultério, alguma coisa, e fala, nossa, mas esse casamento era tão incrível. Ou aquele coach que está tentando te convencer a comprar o curso dele de como enriquecer, e para fazer isso ele te convence que é rico, alugando um carrão, indo fazer um vídeo numa casona que ele alugou no Airbnb por um dia. As aparências enganam e muitas vezes são feitas para enganar e para te guiar numa direção equivocada. Hoje a nossa leitura nos conduziu do capítulo 8 ao capítulo 11. Isso, do capítulo 8 ao capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. E aqui me chama a atenção nesse texto esse aspecto de como as aparências muitas vezes podem enganar. No capítulo 8 nós temos uma lista de grandes realizações de Salomão. Salomão, ao longo de 20 anos, constrói o templo e o palácio real. 7 anos na construção do templo, 13 anos na construção do seu palácio real. Ele reconstruiu várias das cidades que o rei Irão tinha dado a ele. Ele construiu e reconstruiu e reformou várias cidades para serem centros de armazenamento. Ele fortificou várias cidades, construiu cidades para armazenar os seus carros de guerra, os seus cavalos. Ele construiu tudo que ele desejou em Jerusalém, no Líbano, em todo o reino. Ele recrutou para trabalhar no seu reino os descendentes de povos não israelitas que Israel não tinha expulsado, não tinha destruído completamente. Ele recruta esses estrangeiros para trabalhos forçados. Salomão está oferecendo os sacrifícios ao Senhor, ele tem ali, ele tem o cuidado de permanecer oferecendo sacrifícios nos sábados, nas festas importantes. Ele estabelece os turnos dos sacerdotes, dos levitas, dos guardas das portas. Tudo acontece como deveria acontecer. E tudo no reino de Salomão transborda de prosperidade, riqueza. Que reino incrível. Salomão tem marinheiros dele que estão trazendo ouro de Ofir, trouxeram muitas riquezas, muito ouro. No capítulo 9 nós temos a rainha de Sabá, que ouve as histórias do grande rei Salomão e ela quer ver de perto, ela quer ver com seus próprios olhos. E quando ela chega e ela contempla a grandiosidade do reino, ela fala, nossa, me disseram que era grande, mas me disseram que era incrível, mas eu não acreditava, e agora que os meus olhos veem, eu percebo que é muito melhor do que me disseram. Não me relataram, não me contaram nem a metade a respeito da sua grande sabedoria, é o que ela diz para Salomão. Na sequência do capítulo 9, além dessa questão da visita da rainha de Sabá, nós temos ainda mais da riqueza e do esplendor do reinado de Salomão. Todos os reis da Arábia, os governantes das províncias traziam ouro e prata para Salomão. Ele tinha um trono de marfim revestido de ouro, cercado de estátuas, de esculturas de leões. E o texto vai dizer que nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao trono de Salomão. Ele bebia em taças de ouro, ele tinha uma frota de navios mercantes que traziam ouro, prata, marfim, macacos, pavões.
ele se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Ele tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, tinha 12.000 cavalos. Ele governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte e até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel. E esse foi o reino grandioso de Salomão. A rainha de Sabá, dizendo sobre esse reinado de Salomão, ela diz: como deve ser feliz o povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem na sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Que coisa incrível, que reino magnífico. Mas algo acontece. Logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão vai assumir o reino. E nós temos então no capítulo 10, os líderes de Israel estavam reunidos para ungir Roboão como rei, mas eles dizem a Roboão: olha, o seu pai foi muito duro conosco. Alivia a carga pesada de trabalho, de impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar, e então seremos seus súditos leais. Perceba que aparentemente estava tudo certo, né? Sucesso puro, que reino incrível, que reino grandioso, a glória de Deus foi estabelecida, o poder de Salomão. Mas o povo estava cansado, o povo estava sofrido, o povo carregava fardos pesados, o povo não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais pagar impostos tão altos. E o povo clama para Roboão: olha, seu pai pesou demais a mão, se você aliviar, nós te serviremos. Aparentemente, não havia reino mais próspero e reino mais feliz em toda a terra. Mas essa riqueza, essa grandiosidade, estavam talvez resumidas ali a Salomão, a família real, aos seus líderes. Mas o povo estava carregando para carregar aquele fardo. E não dá para dizer que essa grandiosidade toda foi para o Senhor. Porque, olha só, ele reinou 40 anos, ele gastou 7 na construção do templo. Alguém poderia dizer: não, mas ele fez isso para construir o templo do Senhor. Beleza, tudo bem. Esforço, ok, válido, justo, nobre. Foram 7 anos. E todos os outros anos? Todos os 13 para a construção do grande palácio de Salomão, para o palácio para a rainha, e para as riquezas, e todo esse povo que continuou trabalhando todos os outros 33 anos do reinado de Salomão, para juntar riquezas a Salomão, para construir a grandiosidade do reino de Salomão. E as aparências enganam. Muitas vezes, e o que as pessoas se esquecem, especialmente os líderes, e esse é um alerta importante, você que exerce função de liderança, muitas vezes as pessoas querem construir impérios, querem construir coisas grandes, instituições grandiosas, admiradas. Olha que igreja sensacional, que instituição incrível eu tenho aqui. O que muitas vezes não se nota é que para a construção de grandes instituições, muitas vezes se arranca o couro daqueles que estão ali trabalhando. Não à toa, essas grandes instituições vão deixando sempre atrás o rastro de gente ferida, de gente que foi esfolada, que teve os seus últimos recursos, suas últimas gotas de força drenadas para a construção daquele grande reino. Cuidado, as aparências enganam. Não é porque algo é grandioso, não é porque há muito ouro. O texto chega a dizer que a prata nem tinha valor nos dias de Salomão, porque era algo tão comum quanto as pedras. Não é porque há nobreza, porque há riqueza, porque há grandes prédios, porque há imponência, que aquilo é bom, que aquilo é valioso de fato. E esse é um alerta que fica para mim quando eu leio esse texto. Não à toa, Roboão, enganado por essa vida de aparências na qual ele foi criado, ele ouve o conselho dos seus amigos mais jovens, ele pesa a mão ainda mais sobre o povo, e o reino é dividido, todas as tribos do norte, a maioria das tribos, o reino do norte, se recusa a seguir a Roboão. Nós temos a divisão do reino, o reino do norte nem vai ser mais praticamente trabalhado e mencionado. Aqui o foco de Crônicas está no reino de Judá, que é o pessoal que volta do exílio, mas toda essa grandiosidade foi colocada a perder, a força do reino foi colocada a perder. De que valeu? Precisava de tanto? Me parece que Davi teve uma dimensão de equilíbrio mais apropriado. Houve grandiosidade, houve a construção do reino, houve a preocupação dessa fortificação, mas sem o exagero de estabelecer uma imagem de querer ser cada vez maior. Cuidado na sua vida para que você também não seja seduzido por essa ideia de grandiosidade, de aparência, de ter que construir aparência para os outros, de ficar mostrando um casamento que você não tem, de ficar demonstrando uma riqueza que você não tem, ou de ficar esfolando e arrancando o couro dos outros para que possam produzir mais riquezas para você, porque você tem que construir o seu legado. Isso é muito vazio de significado, e muitas vezes isso gera um rastro de gente ferida, de gente magoada, de gente exausta.
A vida de aparências só traz destruição. As redes sociais estão por aí, deixando gente deprimida, gente destruída para todo canto, apesar desse cenário sempre bem feitinho e ajustadinho. Não se deixe levar pelas aparências, não se engane e não busque enganar pelas aparências. Que Deus abençoe você, a sua família. Vivamos de verdade em devoção ao Senhor, entendendo que o valor está no coração, na nossa vida com Ele, para muito além daquilo que nós aparentamos e das riquezas que a gente acumula. Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra para mais uma reflexão.